Futuro servidor público de Jaraguá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Vocês sabem que vai ter concurso público aí, a banca é Instituto Assis e vai ter redação conforme edital. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem produzir uma redação para esse instituto, garantir uma ótima nota e garantir a aprovação, porque tem uma grande quantidade de vagas, então é a sua oportunidade de mudar o seu destino por meio do concurso público. Eu sou professora da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso e esse concurso mudou a minha vida, eu sempre falo sobre isso e eu tenho certeza que esse concurso também vai mudar a sua vida, a vida da sua família, o seu destino, porque ser servidor público no Brasil é uma coisa incrível. A gente tem uma série de privilégios que muitas categorias não têm, então eu tô aqui torcendo por você e eu espero muito que você saia servido desse vídeo aqui com o conteúdo que eu vou te entregar. Então, basicamente, para essa redação, conforme edital, vocês terão que produzir uma redação de até 30 linhas, uma prova discursiva aí, que tem 3 critérios de avaliação. A gente tem a parte de língua portuguesa, a parte de argumentação e a parte de estrutura. Então, a banca vai analisar a maneira como vocês organizam as palavras, então, o uso de língua portuguesa no sentido da concordância, plural, singular, ortografia, escrever as palavras de maneira adequada, a parte de acentuação, a parte de crase, tudo isso vai ser analisado na parte de língua portuguesa. Muita gente acha que tem que fazer uma língua portuguesa assim super refinada, não tem nada a ver, gente. O que a banca analisa se não tem erro de língua portuguesa. E mesmo, por exemplo, a gente tendo aí professores que vão fazer essa prova, porque a gente tem várias vagas para cargo de professor, a gente sabe que muitas vezes, se a gente não tiver cuidado e atenção, a gente pode errar também. Então, muito cuidado com a organização textual no sentido da língua portuguesa. Então, evite cometer erros ao passar a sua redação para a folha oficial. Já na parte de estrutura, a gente vai ter um processo ali de análise conforme a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, a gente vê que tem ali a parte de coesão, ou seja, uso de conectivos, a parte de paragrafação, tudo isso vai ser analisado na parte de estrutura. E a gente também tem a parte de argumentação, que é a questão da organização das ideias. Então, o seu texto não pode ter incoerências, não pode ter ambiguidades, ele tem que caminhar para um único sentido. E aí, como a gente tem uma prova de discursiva, de redação, para o cargo de professor, conforme o edital, a redação de vocês vai ser de acordo com os conhecimentos específicos. Então, quem está assistindo esse vídeo e vai fazer para o cargo de professor, o tema vai estar envolvendo educação. A gente pode ter muitas esferas, por exemplo, educação especial, inclusão de pessoas autistas dentro do espaço escolar. A gente pode ter, por exemplo, a questão da cultura, história afro-brasileira, que é algo muito forte também nas bancas, cobrar essa questão da inclusão, contra o preconceito, combatendo o racismo. Também pode ser algo mais específico, voltado para a Base Nacional Comum Curricular. Então, todas as leis educacionais, elas podem estar ali envoltas dentro do tema da redação. O mais importante que eu quero conversar com vocês aqui, e eu sempre falo que vocês têm que fazer isso na redação, para quem vai fazer concurso para educação, é você fazer um discurso que não tem nada a ver com puxa-saco de prefeito. Então, eu vou fazer uma redação puxando o saco do prefeito, dizendo que a educação é linda e maravilhosa. Ou descer a lenha no prefeito. Porque como vocês têm aí um concurso para prefeitura, as pessoas tendem a achar que a redação vai ser para prefeitura. Gente, não tem nada a ver. Quem vai ler é o instituto. São os corretores desse instituto, é a banca. Então, o texto que a gente tem que produzir na área da educação está muito mais relacionado a uma reflexão sobre educação no sentido de respeitar o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, um texto que tenha como base todo o pensamento que foi gerado pela Base Nacional Comum Curricular, conforme a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases e todas as leis que envolvem a educação. Então, o texto não é para a instituição Prefeitura de Jaraguá, tá? O texto é para essa banca. Então, o que a gente pode trazer dentro desse texto para trazer consistência, considerando que a redação de vocês vale até 50 pontos. E se você tirar menos de 25 pontos, você já estará automaticamente eliminado. Então, para você conseguir ser aprovado, tem que tirar no mínimo 25 pontos. Mas com as dicas que eu vou dar aqui, eu quero 50 pontos. Depois você volta nesse vídeo e fala, olha, consegui bater 50 pontos com as dicas que você me entregou. Então, bora. O que você pode colocar nessa redação? Gente, não tem como a gente fazer uma redação para concurso que não tenha pelo menos uma citação ou uma lei. E como vocês estudam para a prova objetiva, vocês podem aproveitar todo esse conhecimento da prova objetiva do edital para redação. Então, por exemplo, a gente pode estudar a BNCC e trazer elementos da BNCC para dentro da redação. Por exemplo, uma das
das ideias promovidas pela BNCC é a ideia de cidadania. Então, todo documento da Base Nacional Comum Curricular vai dizer que, ao longo da formação da educação básica, esse aluno tem que desenvolver a cidadania. Então, a gente pode trazer isso para dentro da redação, de como a educação ela é uma ferramenta transformadora, de que ela pode gerar de cidadania, e com cidadania a gente pode transformar a sociedade em um lugar em que todos sejam iguais perante a lei, conforme a Constituição Federal. Perceba aí, já amarrei duas coisas: Constituição Federal e Base Nacional Comum Curricular. Outra coisa que a BNCC vai trazer, que esse estudante ele não tem que aprender só aqueles conhecimentos, aqueles conteúdos previstos ali por uma ementa na unidade escolar, mas ele tem que desenvolver autonomia, criticidade, poder de decisão. Então você pode trazer tudo isso para dentro da sua redação. Eu sei, como professora também efetiva, graças a Deus, há 7 anos do estado de Mato Grosso, como efetiva eu sei que a gente fala muito dos alunos na sala dos professores, né? Sempre tem um momento da fofoca ali, na hora do intervalo, tomando um cafezinho. Ah, aquele fulaninho lá, bagunceiro. Ah, aquele guri não quer nada com nada. Mesmo que a gente em algum momento faça uma fofoca ou outra, a gente não pode trazer isso para a redação, tá? Dentro da redação, os nossos alunos são cidadãos que merecem respeito. Então, a gente nunca vai trazer algo no sentido de menosprezar aquele estudante ou de diminuir aquele estudante. A gente sempre vai lembrar que esse estudante é um sujeito, que ele é um protagonista e que ele tem poder de tomar suas próprias decisões. Então, o professor nesse processo, conforme a BNCC, isso aqui não é minha opinião, é o que tá na BNCC, e é isso que eu ensino nos meus cursos. Eu não ensino a minha opinião, eu ensino o que está no documento e como utilizar ele na sua redação. Então, conforme a BNCC, o professor ele é um mediador nesse processo. Então, o professor desenvolve metodologias ativas para que esse aluno consiga se tornar um cidadão e um sujeito, um protagonista do seu próprio destino. Por isso que a gente tem, inclusive, dentro da BNCC, aquela ideia de protagonismo juvenil, que é quando aquele jovem ele consegue tomar suas próprias decisões, consegue fazer uma análise crítica da realidade. Então, gente, a redação nunca é sobre o que a gente pensa. Não é sobre o que a professora Luana pensa, o que o prefeito de Jaraguá pensa, não. É sobre as leis educacionais e colocando elas dentro da redação, construindo uma argumentação que seja coerente, que seja racional, que seja crítica e científica, apontando e analisando questões sociais. Então, por exemplo, se a gente tiver um tema que envolve tecnologia e adolescência, por exemplo, tecnologia e crianças e jovens, e a questão do celular na sala de aula, por exemplo, ao invés de eu falar que esse estudante ele não quer nada com nada, eu vou fazer uma análise de que as redes sociais são uma armadilha, conforme o filósofo Bauman. Então a gente traz uma citação para embasar a ideia que a gente vai trazer. E nesse sentido, as redes sociais estimulam a dopamina, isso gera um certo vício nos adolescentes, nas crianças e nos jovens. Isso faz com que eles não tenham concentração para absorver aquele conteúdo. E que o professor tem que se apropriar da tecnologia para contribuir com a construção daquele indivíduo, daquele sujeito. Então a gente nunca vai fazer um discurso de senso comum, um discurso invisibilizando aquela criança ou aquele jovem. A gente vai sempre pensar de maneira mais macro. Como é que a sociedade impacta as escolhas daquele estudante? Então, se aquele estudante está usando muito o celular, supondo que seja o tema da redação, a questão do vício em celular e educação, como é que a escola pode se apropriar dessa ferramenta tão importante que é a tecnologia? Até porque, conforme Steve Jobs, tecnologia move o mundo. Como é que a gente usa a tecnologia dentro da sala de aula? E a gente pode propor gamificação, a gente pode propor, por exemplo, a criação de um jornal digital na escola, a criação de um grupo do WhatsApp que os alunos podem propor medidas para melhorar a unidade escolar. A gente pode falar do uso de celular para fazer pesquisa, a gente pode propor uma série de atividades que vão envolver tecnologia. Eu jamais posso, por exemplo, num texto na área da educação, me posicionar no sentido de tem que acabar com a tecnologia, né? A tecnologia não pode existir, porque a própria BNCC fala muito de cultura digital. Então, gente, não tem nada a ver com a nossa opinião, tem a ver com o que está aquilo que consta, né, nas leis educacionais, como a BNCC, como a ECA, a LDB, e trazer tudo isso para dentro do seu texto. Isso vai dar substância. Eu vejo que muitos professores fazem redações sem uso de repertório. O que é repertório? Uma citação, uma lei, um fato histórico. Então, por exemplo, se a gente for falar de racismo na educação, supondo que esse seja o tema, como é que os professores podem combater o racismo na unidade escolar? Eu posso falar, por exemplo, da colonização do Brasil, que esse processo de identidade racial, de racismo, vem desde o período colonial. Isso é um repertório, eu trago substância histórica para dentro do meu texto. Se eu quero falar de educação de maneira mais geral, eu posso utilizar, por exemplo, Paulo Freire, que vai dizer que a educação é a ferramenta que transforma as pessoas.
Então, nesse sentido, as pessoas são transformadas e transformam o mundo. É um processo. Ai, professora, mas não gosto desse autor. Não interessa, a banca gosta. E você vai colocar o que a banca quer ouvir. Você não tá fazendo uma redação pra você. É você que vai estudar ponto? Não é. É a banca. Então a gente faz o que a banca quer. Então traga citações, traga leis para sua redação, que isso vai dar bastante consistência. Se, por exemplo, a gente está falando de saúde e educação, a gente pode falar que conforme a Constituição Federal, que é um ótimo repertório, a saúde e a educação é um direito de todos. Logo, é importante que as unidades escolares estejam mobilizadas no sentido de conscientizar os estudantes sobre saúde mental, por exemplo, ou promover palestras. Então, a gente pode articular tudo isso dentro de um texto para garantir aí 50 pontos e garantir a aprovação e se tornar servidor público da Prefeitura de Jaraguá. Então, espero que você consiga arrasar na redação, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Assista os outros vídeos do canal, a gente tem vídeos sobre repertórios, sobre outras bancas também na área da educação. Eu já fiz vários cursos para educação, eu tenho certeza absoluta que um deles vai te ajudar, então clica no link aqui abaixo da bio, dê uma olhadinha nos meus cursos que vão te ajudar com toda certeza.